Então agora a gente vai iniciar a nossa transmissão ao vivo com a Thaisa e com a Stephanie para falar de empreendedorismo feminino. Quero agradecer a cada um de vocês que está nos assistindo. Stephanie, obrigado por aceitar participar dessa live. Você ajudou a organizar outras, né? Mas participar é diferente. Thaisa, obrigado por topar ceder um pouquinho do seu tempo nessa correria que a gente está aí para fazer esse bate-papo. Então, rapidamente aqui vou ler o currículo que vocês me enviaram. A Stephanie, que tem 21 anos, acadêmica do 8º semestre de Arquitetura e Urbanismo, sócia proprietária da 2RS Arquitetura e Engenharia, nascida e criada em Paysandu. Pratica voluntariado no Instituto Internacional de Gerenciamento de Projetos e no Rotary Club Maringá, PIPEP. E a Thaisa, que é graduada em Arquitetura e participou de diversos estágios, entre eles na Prefeitura do campus da UEM. Tem escritório próprio de arquitetura e interiores, trabalha majoritariamente na área residencial. Stephanie e Thaisa, boa noite. Mais uma vez eu agradeço. E eu li o currículo aqui de vocês, mas como eu sempre falo, né, a leitura do currículo sempre é uma coisa mais fria, assim. Eu queria que a gente começasse com vocês contando a história de vocês ou da atuação profissional de vocês também. Obrigado. Então, eu acho que, assim, eu escolhi arquitetura do meu coração desde a infância, eu acho. Venho de uma família de construtor, né, que trabalha com obra desde sempre. E para mim era muito nítido o que eu queria. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a fazer muitos estágios e comecei a ver que a área de atuação era muito legal. Tem muitos nichos para serem trabalhados. E acho que o 4º ano da faculdade assim, foi mais decisivo e eu decidi ter o meu próprio escritório desde então. E parti para cima. Acho que no meu caso já é um pouco ao contrário. A arquitetura não era assim a minha primeira opção. Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer até o ensino médio, assim. E pesquisando mais sobre, fazendo aqueles testes que a gente faz na internet para ver qual curso combina com a sua personalidade, essas coisas assim. A arquitetura apareceu como uma das opções e eu fui atrás de pesquisar. E realmente é uma profissão que tem um leque gigantesco de opções para você trabalhar com ela. Mas desde o começo eu tive muito bem definido o que eu quero me especializar no futuro, né? Que é a arquitetura de restauração. E desde então eu estou estudando para isso. E no escritório eu atuo como estagiária apenas, né? A gente tem uma sociedade, sim, só que a gente tem os responsáveis técnicos pelo escritório, e eu atuo apenas como estagiária, mas toda a área da arquitetura foi algo que realmente me encantou, pesquisando e praticando sobre. É algo que eu gosto muito. Ah, legal. As duas com caminhos diferentes, né, para chegar na arquitetura, mas as duas já empreendedoras, né? A Stephanie é estagiária, mas já é empreendedora. A Thaisa também tem escritório próprio, né? Vocês responderam a minha próxima pergunta, que era por que arquitetura, mas por que resolveram empreender? Bom, primeiramente porque quando a gente cai nessa parte de estágio, a gente vê como que é desvalorizado o emprego nessa área, né? É assim, bem mal pago, vamos falar a verdade. Então, se você acha que você tem potencial para empreender na área, vale a pena. Pela parte financeira, principalmente. É bem mais trabalhoso, mas você tem mais chance de crescer. Legal. A questão da valorização profissional, né? A gente vê que as profissões com curso superior, a média salarial tem caído, né? Para carteira assinada, vamos dizer assim. De uma maneira geral, né? Sim. Com certeza. No meu caso, eu sempre quis empreender em algo. Eu nunca fui muito de gostar de trabalhar para os outros, vamos assim dizer. Então, fosse arquitetura ou fosse qualquer outra coisa, eu sempre tive a vontade de empreender, ter o meu próprio negócio. E ter o meu ritmo e funcionar da forma como eu quero, como eu decido, como eu planejo. É algo que sempre tive essa intenção. Então, conhecendo a arquitetura e tendo a possibilidade de abrir um escritório,
mesmo sendo muito difícil, é algo que é bem gratificante, realmente. Ah, legal, né? A gente vê que, eu digo porque a gente fez algumas lives, né, já sobre empreendedorismo, então a gente conversou com a Isabela e com a Ariela, que tem lojas uma tem loja de roupa, outra tem loja de produtos naturais, incenso, né, essências. Terça-feira eu fiz uma live com o presidente do Conselho Jovem, né, do Jovem Empresário de Maringá. A gente vê que realmente são motivações diferentes, né, para iniciar a empreender, mas a gente vê que os desafios, muitas vezes, são desafios em comum, assim, né? Quem resolve empreender, muitas vezes a gente tem aquela ideia, né, fantasiosa, assim, que, eu vou trabalhar para mim, então tudo fica mais fácil, né, porque eu não tenho chefe, eu que faço meu horário, o lucro fica tudo para mim, né? Vou ficar rico antes dos 30, né? Quando eu tinha 20, eu achava que eu ia ficar rico antes dos 30, mas eu já passei dos 30 e não deu ainda para ficar rico. Mas a gente sabe que tem muitos desafios, né? No empreendedorismo. É gratificante, mas tem muitos desafios. Um deles que eu coloquei aqui para a gente discutir é a questão da burocracia, né? A abertura de empresa no Brasil, de fechamento também, né, de uma forma geral, já é burocrático, né? E a arquitetura, ela tem uma parte burocrática à parte, vamos dizer assim, das outras empresas, que é quem trabalha com aprovação de projetos, órgão ambiental, prefeitura, etc. Como que vocês lidaram com isso, tanto na abertura da empresa, como no funcionamento agora? Bom, acho que a abertura da empresa é um critério assim bem divisor de águas quando você sai da faculdade, né? Porque a faculdade te ensina a fazer arquitetura, mas não te ensina a viver dela. Então, acho que o primeiro conselho é procure alguém que entenda. Acho que a primeira coisa que eu fiz foi procurar um contador para saber como que funcionava, me orientar certinho, que tipo de empresa que eu tinha que abrir, porque não é tão simplesinho assim, né? Não é tipo, você vai lá, abre um MEI e tal, não funciona assim. Superior. Então é um pouquinho diferente. E a parte burocrática de projeto, acho que por trabalhar na UEM, eu trabalhava ali na prefeitura do campus, então eu trabalhava muito com a parte dessa de legislação, norma. Então para mim não foi tão difícil. Eu aprendi tudo isso durante a faculdade ainda, nos estágios, contribuindo com a parte de prefeitura e tal. Ter as normas tudo debaixo do braço, né? Tudo que você vai fazer tá ali, tá a norma na mão, nada passa em batido. Tem que ser revisado. E é legal a gente ter mais de uma pessoa para trabalhar, porque parece que a outra pessoa consegue corrigir melhor os seus erros legislativos, né? Dessa forma burocrática. Então a gente vai aprendendo a desenvolver uma técnica que se sofre menos depois. Aqui no escritório, a parte burocrática foi o dobro de difícil, porque a gente tinha que regularizar tanto com o CAL quanto com o CREA, né? Então, foram dois conselhos que às vezes têm divergências ali em relação a algumas coisas que pedem para regularizar. Então, foi um bom tempo correndo atrás para dar tudo certo e conseguir fazer isso. Mas, de forma geral, a gente teve sorte de conseguir sociedade com uma engenheira e uma arquiteta. Inclusive, aqui no escritório, os meninos são minorias, né? São só 2, 3 mulheres. E elas já tinham experiência na área, né? Tem experiência na área, então elas sabem todas essas partes de aprovação, a parte de realmente como abrir uma empresa. Então, foi turbulento, mas não foi tão quanto você abrir sozinho, na cara e coragem, né? Essa burocracia que no início muitas vezes desanima o pessoal, né? Daí a pessoa descobre que ela tem que pagar todo mês para o escritório de contabilidade. Eu, particularmente, eu fujo assim, de burocracia, né? Essa parte de aprovação de projetos, eu tenho pesadelos, assim, né? De você enviar o projeto e ele volta com uma vírgula. E você corrige, depois acha um outro ponto em outro lugar. Que daí entra um ponto até do poder público, que eu acho que tem que ser criterioso, sim, na aprovação de projetos, mas a análise poderia ser diferente, assim, a gente conversando com o pessoal que aprova muitos projetos e tal, que poderia ser fazer um checklist e já devolver com todas as correções, né? Isso vale para a prefeitura, corpo de bombeiros, órgão ambiental,
Porque aí você envia e volta, e cada vez tem um prazo a mais, né? E o cliente te perguntando, né? Está pronto? Né? E se ele já pagou uma entrada do serviço, então, daí você tem que mostrar protocolo, para mostrar que não é você que está enrolando e tal. Mas é complicado. Mas, como o Lucas Peron falou na live aqui terça-feira, se eu tenho que passar por burocracia, meu concorrente também tem, né? Então é questão da gente se adaptar, né, e lidar o mais rápido possível ou da melhor maneira possível. Um outro desafio que eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco é a questão da incerteza financeira, né? A gente vê que cada vez mais as profissões de curso superior, principalmente no interior, né, elas têm sido desvalorizadas. Hoje, muitas vezes, para você conseguir um bom emprego, em algumas áreas você tem que ir para as capitais, e mesmo assim está difícil. Mas quando você tem um emprego, carteira assinada, ou um concurso, melhor ainda nesse sentido, você tem uma certeza de quanto você vai ganhar todo mês, né? Você planeja suas contas pessoais. Na empresa a gente sabe que é diferente, né? Como que vocês lidaram e lidam com isso hoje? Bom, antes de entrar na arquitetura, lá com os meus 23 anos, eu já tive uma experiência de empreender com outras coisas. Se você conhece, sabe, casa, eu, minha mãe, minha tia, a gente tem uma casa de massas e doces. Então isso contribuiu muito para mim aprender muita coisa. A ter um capital de giro, a ter uma reserva de emergência. Você não sabe o que vai acontecer. O seu trabalho só depende de você. E se você ficar doente, tipo assim, então você tem que parar para pensar nessa parte financeira antes mesmo de montar o seu empreendimento. Ter um capital de giro e saber trabalhar da melhor forma para você receber à vista, se parcelar conforme o seu trabalho, tipo assim, fazer os seus recebimentos de acordo com o seu ritmo de trabalho. E a sua vida pessoal passa a depender da sua vida profissional. Você não pode mais sair fazendo financiamento. Você tem que saber levar um ritmo casado, né? Tipo, o pessoal e o financeiro de trabalho. No meu caso, a questão dessa parte financeira, tanto para mim quanto para os meninos, é desesperadora, assim. Que a empresa é nova, né? A gente tem 7 meses aí que abriu a empresa, começamos no mercado de trabalho, então a gente não tem aquela estabilidade ainda para viver só da empresa. A gente está trabalhando muito para isso, né? Mas é complicado, principalmente agora que a gente decidiu abrir a empresa no final de 2019, correr atrás das coisas, aí 2020 vem e traz uma pandemia de presente. Aí realmente é complicado essa parte. E como eu caí meio que de cabeça, os meninos me chamaram, os 2 Renans, né? Me chamaram para ser o S da 2RS. Eu falei, vamos. E como a Thaisa disse, a faculdade não prepara você para isso, não te prepara para abrir uma empresa. Então, a gente foi meio que na cara e na coragem e descobriu depois que realmente não é tão fácil quanto parece. Só abrir um escritório, mas tem toda a parte financeira, os gastos do escritório, que a gente tem coisas que às vezes chega que a gente nem espera que vai chegar, entende? É bem complicado. A gente ainda não se mantém de escritório. Eu, por exemplo, trabalho com marketing em 2 outras empresas, os meninos também têm renda fora do escritório, as meninas também. Então, a gente está crescendo aos poucos, mas nesse momento que a gente está vivendo de 2020 é realmente difícil ter uma renda fixa do escritório apenas. Mas estamos crescendo para isso. Tem essa questão da pandemia ainda, né, que acertou a gente esse ano. E vocês citaram um ponto importante, assim, que as faculdades, né, os cursos superiores, de uma maneira geral, não preparam para o empreendedorismo, né? Então, engenharia, a gente tem até uma matéria de empreendedorismo, mas dentro da importância desse tema, é pouco. O foco geralmente é técnico, né? Então a gente fica a faculdade inteira, eu aprendi cálculo, projeto, mas como ganhar dinheiro com isso não é ensinado, assim. Porque até pouco tempo atrás, relativamente, eram profissões que você saía da faculdade e você ia trabalhar em qualquer lugar ganhando muito bem. Né? E como a Thaisa falou, né? Hoje a faixa salarial ficou mais apertada.
E aí você tem que empreender, tem que render, né? Então uma coisa tem que ser trabalhada, eu acredito, no curso superior, né? Fora que faculdade ficou estranho, né? Nesse mundo que muda tão rápido, né? Então, um curso de 5 anos, muitas vezes teve uma coisa que você viu lá no começo do curso que quando você se forma já não é mais bem assim, mudou o entendimento, né? E aí entra no próximo ponto que eu coloquei aqui, que a faculdade forma a gente para ser técnico, né? Muitas vezes a gente aprende alguma questão financeira em outros espaços, ou quebrando a cabeça mesmo, que faz parte. Mas a empresa tem um todo, né? Eu coloquei alguns pontos aqui, a própria gestão financeira e vendas e marketing, que ninguém ensina a gente. Então, se tiver um fluxo de projeto, a gente ganha dinheiro, né? Mas ninguém ensinou a gente como captar esse fluxo de projetos. Como que vocês lidam com isso na empresa? Bom, acho que o primeiro ponto foi correr atrás de cursos que me ensinassem isso. O marketing pessoal, marketing de relacionamento, como captar o seu cliente, aonde o seu cliente está e para cima mesmo, sabe? Porque realmente a gente sai aprendendo a fazer projeto. Só que não adianta fazer um projeto lindo se você não tem cliente, né? Então, essa questão do relacionamento em si, do seu círculo social, passar a sua imagem profissional para esse círculo é muito importante. Então, se você tem vontade de empreender, você ainda está na faculdade, vai atrás de cursos desse tipo, fecha. Eu estou fazendo exatamente o que a Thaisa falou. Estou indo atrás de cursos, estou me melhorando, né, me aperfeiçoando nessa parte de marketing e vendas. Já fiz várias coisas, assim, estou estudando bastante, porque realmente essa parte de captação de clientes é uma coisa que é importantíssima para a arquitetura. Principalmente hoje que a gente trabalha muito com rede social. Então, não adianta você ter um feed do Instagram bonito, cheio de 3D, maravilhoso, se você não sabe trabalhar com aquilo, se você não sabe captar o seu cliente através daquilo, não tiver um nicho de mercado específico para poder saber onde o seu cliente está realmente, saber faixa etária, etc. É muita coisa que vale a pena buscar aprender, porque faz uma diferença muito grande no momento que você vai tanto projetar quanto realmente adquirir clientes, né? E a rede social para mim ainda é um desafio, assim, né? Eu sou muito curioso, estudei um pouco, mas eu ainda acho muito difícil, assim, do Instagram, principalmente, né? E aí tem gente que acha que vê as pessoas ganhando dinheiro com rede social e acha que é uma coisa simples, assim, né? Não vê o trabalho que tem por trás, né? Você tem que fazer um cronograma de publicações. Mas antes disso, você definir quem é seu cliente, né? Quem que é seu público-alvo, o que ele quer, quais são as maiores dores, né? As dificuldades. Para chegar nesse material, daí você tem que produzir. E o Instagram ainda tem essa questão do Stories, né? Que eu acho genial pela parte deles, mas que judia da gente que é o Stories. Você não consegue programar, né? O feed do Instagram, do Facebook, você programa. Você pode falar, não, eu vou concentrar meu trabalho em redes sociais em um dia por semana e vou programar para a semana inteira. Não, o Stories, ele te obriga a estar ali e é o que dá o resultado, muitas vezes, né? O próprio algoritmo ali do Instagram percebe quem está atuando mais, quem publica mais coisas de relevância. Todo dia cria um botão diferente para Stories lá, aí fica eu tentando aprender o que aquele botão faz, que estão usando, que eu vi alguém usar e tal. Mas é o caminho, né? Não tem, hoje a coisa muda muito rápido, né? Igual um exemplo que a gente deu na live de terça-feira, a história da fabricação do gelo, né? Que antes existiam os cortadores de gelo, então a pessoa tinha que comprar gelo de alguém que cortava, isso era vendido para alguém que levava para as grandes cidades, tudo isso para gelar a bebida. Depois de muito tempo, alguém percebeu que podia abrir uma fábrica de gelo perto da cidade e acabaram os cortadores de gelo. E depois as fábricas de geladeira, né? E só que as coisas aconteciam mais devagar, né? Talvez tiveram 3 gerações de cortadores de gelo para alguém pensar na fábrica de gelo.
E depois, talvez 2, 3 gerações viveram daquela fábrica de gelo antes de alguém pensar na fábrica de geladeira. E hoje a coisa é muito rápida. Às vezes você abre uma empresa e daqui 5 anos ela tem que estar completamente diferente. Ela tem que estar atuando em meios diferentes. Daqui a pouco surge uma nova rede social que atinge melhor aquele cliente. Então eu acho muito, muito complexo, mas também a concorrência passa por isso, né? Todo mundo passa. Eu acho que é isso que seleciona um pouco do mercado. Quando eu comecei há 2 anos atrás, eu tinha um foco diferente do que eu tenho hoje. Você vai se moldando, os seus clientes vão moldando o seu trabalho também. O público que você seleciona vai moldando. E é realmente o que você falou, a gente vai sofrendo, mas vai se atualizando. Porque eu também não consigo. O tal do Instagram me judia. Eu prefiro o marketing de relacionamento ali, pessoal e tal. E por mais que a gente saiba que a rede social te traz cliente novo, te traz visibilidade, né? Prova sua competência e tudo mais, mas é difícil dedicar tempo pro bichinho. O Instagram, ele gera um relacionamento tóxico com a gente, né? Se você não tiver o tempo todo com ele simplesmente joga lá embaixo e é isso. Fica por isso mesmo. E tanto a rede social quanto a própria arquitetura está em constante atualização, né? Em constante evolução. Tecnologia de construção, então a gente tem que estar sempre muito atento a essas coisas, muito atento ao que a gente pode oferecer a mais do que os outros, né? Porque não basta você simplesmente se formar e abrir uma empresa se você não tem um diferencial no mercado. Então é uma coisa bem complicada. E no mundo da construção civil, né? O engenheiro, o arquiteto, ele tem que navegar em vários mundos diferentes, né? Então, ao mesmo tempo que, de repente, ele está captando cliente no Instagram, ou ele está numa reunião com um investidor lá que vai construir um prédio, ou uma reunião de condomínio, mas ele tem que saber lidar na obra também. E a construção civil em si, ela é muito resistente, né, a inovações, assim. A gente vê, por exemplo, nos projetos, até que menos, na minha opinião. Mas na execução de obra em si, né, para chegar a gente fala indústria da construção civil, mas ainda está longe de ser uma indústria, né? Porque não tem a repetição, tem muita sobra, muita quebra, muito resíduo. E daí inventam uma máquina para fazer o reboco. Daí você vê uma apresentação e você fala, nossa, fantástico. Mas nunca chega no mercado, numa escala, num preço. Aí quando alguém vende esse serviço, ninguém acredita que funciona, porque é um setor mais engessado, né? E dentro de todos esses desafios, né, a gente tem a questão que a gente está falando hoje do empreendedorismo feminino, e a gente fez uma live sobre isso também, que eu acho muito importante para mostrar que a mulher pode ocupar os espaços, sim. Até pouco tempo atrás, né, na história recente, aí, empreender era quase que exclusivo de homens. Isso mudou muito. E aí tem alguns desafios extras, né? Além de todos esses desafios que a gente já disse do empreendedorismo, tem os desafios da mulher que empreende, né? Eu acho que a nossa geração, eu vou me incluir na geração de vocês, eu sou mais velho um pouco, mas a nossa geração, talvez, por exemplo, as questões como a dupla jornada, né? Isso melhorou de um tempo para cá, mas ainda recai mais sobre a mulher a questão, por exemplo, do cuidado da casa, dos filhos, né? A questão de preconceito mesmo, né? Eu via, por exemplo, minhas colegas da faculdade que se formavam, queriam trabalhar com obra, e o pessoal olhava, pô, mas essa menina aí entende de obra, o pedreiro já olha diferente. Isso, claro, que vai mudar devagar, mas ainda tem. Tanto com o jovem, quanto com a mulher. Tem essa questão ainda de duvidar da capacidade, né? Aí, com o tempo, você prova que você consegue fazer e aí a coisa muda, né? E, junto com tudo isso, entra a questão da autoconfiança, né? Dentro desse cenário que não é dos mais empolgantes, assim, você ter a força e manter a autoconfiança para empreender. Vocês lidaram com esses problemas, não lidaram? Como vocês lidam? O que vocês acham? Lidei muito. Quando eu fazia faculdade ainda, eu era casada, tinha filho pequeno, e saí da faculdade, tive que lidar com empreendedorismo, casa, filho, e você ser uma mulher jovem na obra realmente
não é muito bem visto. Você tem que provar muito a sua competência. Muito mais que um homem, eu acho. E você tem que passar por situações que provavelmente um homem não passaria. Então é bem delicado, assim. Você tem que ter um emocional muito bem trabalhado, às vezes. Porque é muito complicado. Aqui no escritório a gente decidiu fazer home office agora no começo, né? Então a gente tem um escritório em casa e realmente é um pouco difícil você separar as tarefas de uma maneira que você consiga focar um tempo só no trabalho. Tem que limpar o escritório, tem que cuidar da cachorra nova que acabou adotando. Então, assim, é difícil você dividir o seu tempo entre a casa e o trabalho, realmente. Mas eu sempre planilhei tudo, sempre usei planner e agenda, então eu defino horários para eu conseguir fazer tudo isso. Mas ainda assim é um pouco difícil. E a parte de obra mesmo, da gente ir para a obra e ter essa diferença, principalmente de respeito, de tratamento, é muito nítido até hoje, pelo menos aqui para mim e para as meninas do escritório, né? Porque a gente já passou por situações recentes de obra que a gente tá tocando, que realmente não adiantou a gente explicar como que fazia, o que era para ser feito, teve que os meninos ir lá explicarem. Pode ser porque eles têm 1,90 de altura, cara de poucos amigos, e a gente é tudo pequenininha, cara de criança ainda, mas ainda assim é um desrespeito, né? É uma coisa que a gente passa quase que diariamente, que é, querendo ou não, em algum momento acaba afetando um pouco a confiança, mas você tem que se impor, tem que mostrar que você realmente conhece sobre aquilo, que você realmente tem capacidade para aquilo. Então, é uma luta diária, praticamente, para mulheres em todas as áreas, não só na arquitetura, mas em todas. Se eu lembrei de quando eu estava com a minha consultora aberta, tinha 24, 25 anos, eu tinha um cliente muito bom, né, que eu comecei a pegar várias obras pequenas, né, faz uma calçada ali, faz uma guarita e tal, mas eu tinha acabado de abrir a consultora, eu falei, tô contente, enquanto estiver me mandando serviço, às vezes serviço pequeno, trabalho com a margem melhor, e uma equipe pequena também, então você vai pegando confiança. E aí depois começaram a aparecer obras de um porte médio, assim, obras de 400, 500 mil, 600 mil, e eu ganhava a disputa no preço, mas daí sempre tinha acontecer alguma coisa e falar, acabamos passando por fulano lá. Porque o pessoal queria contratar um engenheiro de 40, de 50, porque achavam que eu era muito novo e que, nós não vamos dar uma obra desse tamanho e se der errado, né? A gente está te contratando, o nosso chefe vai mandar a gente embora. Então, só que não tem outro jeito, né? Mostrar que sabe fazer e devagar e ganhando a confiança, né? Eu achei interessante. Oi? Só atuando e mostrando que você realmente conhece, sabe lidar, porque não tem outra forma. Uma coisa interessante que aconteceu esses dias atrás, que foi até um papel inverso, assim, vamos dizer, que o Renan foi explicar na obra, né, que tinha que ser feita uma determinada laje e tudo mais, e não queriam aceitar fazer aquilo, que disse que não precisava e tudo mais. Aí o mestre de obras virou para ele e perguntou, mas quantos anos você tem de formado? Realmente essa parte de ser mais novo, independente de ser homem ou mulher, acaba pegando para todos, né? E precisou a nossa engenheira, a Eva, ir lá explicar para o rapaz, olha, tenho tantos anos de formada, é assim que faz, tem que ser feito dessa forma e está sendo feito. Mas foi uma situação inversa, porque geralmente eles questionam mais a gente, né? Mais a gente, os meninos. Mas dessa vez, por eu renascer um pouco mais novo na área, ele também foi questionado. Então, é complicado para todos os lados, assim, em relação a isso. E não tem jeito, né? É trabalhar, mostrar o resultado. É isso ou pintar o cabelo de branco, né? Não tem outra forma de passar essa firmeza, assim.